Saudações, caros estudantes e entusiastas em eletrônica. Ah, Este vídeo é a continuação das nossas aulas de eletrônica digital no que diz respeito aos circuitos combinatórios e vamos olhar agora para o codificador e descodificador. Bem, a definição mais básica do que é isso de codificador e descodificador. Um codificador é um certo elemento que transforma um código conhecido em um código desconhecido, ou seja, codifica a informação. Agora, o descodificador é um elemento que transforma um código desconhecido em um código conhecido. Podemos olhar como exemplo a um tradutor. Dependendo de onde nós estamos a ver, se eu pretendo traduzir uma língua conhecida para mim, que é o português, para inglês, estou a codificar uma informação para uma língua desconhecida, que é neste caso o inglês. Mas para quem só conhece inglês e não conhece português, o tradutor está a descodificar a informação do português, falado pela minha pessoa, para o inglês. Então podemos dizer assim que praticamente todo codificador é descodificador, todo descodificador é codificador de forma geral. Em eletrônica digital, nós pretendemos codificar ou descodificar alguma informação. E essa informação geralmente está em forma de bits ou código. Podemos ter exemplos do código binário natural, código Gray, código BCD 8421 ou 2421, por aí em diante. Então, os nossos codificadores ou descodificadores vão traduzir ou converter um código conhecido em um código desconhecido. Em outras palavras, vão codificar a informação ou descodificar a nossa informação. Para tal, nós vamos seguir uma série de passos que creio que se assemelham aos passos para a elaboração de um circuito combinatório simples. Para este caso, quando nós pretendemos criar ou desenvolver um descodificador ou codificador, vamos primeiro determinar quantos bits são necessários para realizar o código final, porque supõe-se que já conhecemos o código inicial e de quantos bits é formado esse código. Depois, elaboramos a tabela de verdades de correspondência linha a linha entre o código original e final. Consideramos cada bit do código final como uma função lógica, ou seja, estamos agora a olhar aos circuitos de múltiplas saídas. E por fim, implementamos a função a partir do conceito dos circuitos de múltiplas saídas. Claramente que entre estes passos temos já o encontro das expressões lógicas, a simplificação e tudo mais. Vamos olhar um exemplo a seguir que pretende converter o código BCD 8421 num código decimal. Para isso, temos uma tabela de verdades que comporta 16 linhas. Conhecemos o código BCD 8421 a partir da primeira linha até a nona linha. E depois temos o código decimal, onde pretendemos converter, por exemplo, cada um dos dígitos de 0 a 9 em uma única saída. Preenchemos a tabela de verdades, como está aqui. Neste caso, considerou-se don't cares para as combinações onde nós não temos informação, neste caso, a partir de 10 até a partir do minitermo 10 até o minitermo 15. Ou seja, esta é a nossa elaboração da tabela de verdades. Depois disso, passamos à extração das funções de cada uma das saídas, onde temos a função S0 até a função S9. Conseguimos ver claramente que essas funções são obtidas a partir da remoção de um único minitermo da nossa tabela de verdades. Implementamos passando primeiro para a simplificação. Nesta primeira fase, nós estamos a considerar que as funções não existem, ou seja, tomam o valor lógico zero
para todas as combinações onde nós temos aqui don't cares. Por isso que temos zeros em vez de don't cares para aquelas situações. Vamos ver depois o que acontece se considerarmos o uso dos don't cares. Como não é possível simplificarmos, implementamos de seguida cada uma das funções de saída a partir do conceito de circuitos com saídas múltiplas, onde nós reaproveitamos as linhas das nossas entradas e aqui temos uma AND para cada uma das funções de saída. Contudo, isto não é viável. Existem situações onde pretendemos a implementação mais simples e nessas situações vamos olhar para a implementação usando os don't cares. Só que este tipo de implementação, no final, vamos ver quais são os problemas que ela pode causar. Então, para cada uma das funções de S0 até S9, nós temos aqui o mapa de Carnot, onde temos a implementação usando os don't cares e os agrupamentos que cada tabela toma. Após esta simplificação a partir destes agrupamentos, obtemos as funções em causa, que foram geradas a partir do uso dos don't cares e, por final, a nossa implementação da nossa função com saídas múltiplas. Infelizmente, nesta implementação falta-nos a função S9 e aqui o S8 falta-nos uma saída a partir da porta AND. Então, a função S9 seria indicada ou seria construída a partir da variável A e a variável D, onde temos uma porta também AND, criando o S9. Ok, temos então a implementação usando os don't cares e conseguimos ver claramente que o circuito tornou-se ligeiramente mais simples. Contudo, esta implementação traz dois problemas, que é, primeiro, o problema dos estados falsos. Quando nós implementamos a nossa função só considerando zeros, onde a função não existe, sabemos claramente que não existe nenhuma possibilidade de eu ter uma combinação onde a função vai existir para além da combinação que eu coloco como 1. Ou seja, a partir desta fórmula, por exemplo, para S0, não existe outro local onde a função existe para além do minitermo 0. Contudo, se nós formos olhar, por exemplo, vamos ver uma função que está simplificada. Vamos olhar a função S9, por exemplo. A função S9 só existe no minitermo 9, que é este aqui. Contudo, quando nós simplificamos usando os don't cares, este é a nossa simplificação. Quando nós simplificamos usando os don't cares, assumimos que a função vai existir no minitermo 11, minitermo 13 e minitermo 15. Ou seja, sempre que nós tivermos uma combinação em um desses minitermos, a função S9 vai existir. É daí que temos o problema dos estados falsos. Como estamos a dizer aqui, a função S9 ficará ativa mesmo para o código de entrada seja 15, o que não corresponde à verdade. Isto foi devido à implementação usando os don't cares. Depois, por exemplo, temos o problema do ruído, a dizer que este problema não é gerado pela implementação dos don't cares, pode ser encontrado mesmo na ausência dos don't cares, que acontece devido à não transição abrupta entre as variáveis. Um exemplo disso é, por exemplo, quando nós estamos em qualquer circuito lógico onde temos uma combinação no minitermo 7 para o minitermo